Vamos receber o pregador da noite. O pregador da noite, Hildeberg. É o Berg. Aleluia. Vamos orar pela vida desse jovem. Não tão jovem assim, mas é jovem. Estenda essa mão para cá em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos por esse momento, meu Deus. E é o momento agora mais importante do culto, é o momento da sua palavra, Senhor. É o momento, ó Deus, de o Senhor falar aos nossos corações. Eu te peço nessa noite, toma nas tuas mãos, Senhor, a vida do Berg, meu Deus, da autoridade, da sabedoria. Abre o nosso entendimento, Senhor, abre os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, que cura, que salva, que liberta, Senhor. Meu Deus, que nessa noite todo pensamento, Senhor, distante da tua casa, venha ser jogado por terra. Ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todo impedimento, que toda barreira, meu Deus, venha bater em retirada em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Senhor, usa o teu filho com autoridade neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu subo, você sobe, eu baixo, você baixa. Aleluias. Salve da igreja que é parceiro, amém, irmãos? Amém, igreja? Quem está vivo dá um glória. Quem está morto diga aleluia. Pegou, hein, Bruna? Pegou. Fica ligado, vaso. Quem está vivo dá um glória. Quem está morto diga aleluia. Ressuscitou, Bruno, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez eu quero agradecer ao Espírito Santo por estar ministrando na casa dele. E verdadeiramente, irmãos, eu sempre digo isso, eu não me canso de dizer isso. Por mais que nós pregamos a palavra, estamos acostumados a ministrar em cima de um altar, mas todas as vezes que chega um convite, nossa perna treme, dá um friozinho na barriga, porque nós sabemos a responsabilidade que é ministrar a palavra de Deus. E isso não pode se perder, irmãos. Nós temos que carregar o peso da palavra, tendo em nosso coração que nós estamos levando palavras, levando vida para aqueles que precisam. A palavra ela mata, a palavra ela dá vida. E eu queria que nessa noite o Espírito Santo, com muito carinho, irmãos, ele ministrasse sobre o teu coração. É bem verdade que veio pessoas aqui nessa noite que vieram pedir a Deus. É bem verdade que vieram pessoas aqui nessa noite que vieram agradecer a Deus. Mas o que mais me deixa feliz é que das duas classes vieram pessoas aqui nessa noite. Eu me sinto muito alegre por isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos estar lendo versículos 7 e 8. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 7 e 8. Aleluia. Diz assim a palavra: e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, chegaram primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu. Repita, ele viu, mais forte, ele viu e creu. Pode se sentar. Só você que pode, desocupa tuas mãos e dá uma linda salva de palmas para a palavra do Senhor Jesus. Pode ser mais forte, é para a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, o tema a qual nós vamos falar nessa noite é exatamente esse ponto. Ele viu e creu.
Quando nós estudamos a palavra de Deus, no Antigo Testamento, nós vemos um Deus a qual está do alto céu, um Deus a qual pela tua infinita misericórdia começa a usar os homens na terra, um Deus a qual há uma necessidade, há uma vontade de usar um homem sobre a terra para falar, e Ele usa canais aqui para poder ministrar ao seu povo. Ele usa profeta, Ele usa sacerdotes. No Antigo Testamento eu vejo um Deus que a todo momento tenta se relacionar com o povo, mas naquele momento que Ele tenta se relacionar, o povo entra na presença de Deus, e passa-se um tempo, o povo sai da presença de Deus. E constantemente eu vejo um povo entrando e saindo da presença de Deus, um povo entrando e saindo da presença de Deus. E nós vamos ver que quando entra no livro de Malaquias, quando entra os 400 anos, entra o silêncio na terra, há um período interbíblico que vai dizer que o Senhor não fala mais na terra, Ele não ministra, Ele não usa, não tem um eis que te digo, não tem línguas, não tem profecias, eis que o Senhor se cala sobre a terra. Mas quando entra Mateus, uma nova história vai ser reescrita. Quando entra Mateus, o Senhor dá uma segunda oportunidade para a nação, mas aí Ele faz de forma diferente. O nosso Deus está lá em cima e há uma necessidade de fazer algo diferente, porque outrora eu tentara fazer um relacionamento com o homem, mas todos eles fracassaram, todos eles tropeçaram, mas agora eu tenho que fazer algo diferente para conseguir trazer essa nação próximo de mim. E nesse momento, o filho que está dentro do pai fala: não, deixa que eu vou lá embaixo, eu quero ver como é que é esse negócio. E nosso Jesus, o Nazareno, nasce, irmãos. Mateus vai relatar que ele nasce. Você conhece o texto. Jesus, ele nasce, ele cresce, e o ministério começa a se desenvolver aqui na terra. E eu acho lindo, irmãos, porque o nosso Deus, ele poderia muito bem ter deixado eu e você de lado, mas não. Oh, aleluia! O nosso Deus, Ele nos dá uma segunda oportunidade, irmãos. Ele manda o seu Filho descer na terra para poder nos dar o direito de salvação. O que me chama a atenção é que Jesus, Ele tenta se relacionar com os homens. Jesus, Ele tenta se relacionar com a humanidade. Jesus, Ele tenta a todo momento se relacionar conosco. E quando nós lemos aquela passagem que Ele entra no Getsemane, Bruno, de toda a humanidade, Ele só pôde contar com 3. De toda uma nação, Ele só pôde contar com 3. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Será que hoje o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele pode contar contigo? Será que hoje o meu Jesus, Ele pode contar contigo? Ou será que não, que eu estou muito ocupado, eu largo muito tarde do trabalho? Não. Hoje não dá porque eu tenho uma agenda marcada, mas amanhã eu vou. Vou perguntar de novo. Será que hoje Jesus pode contar contigo? Sim ou não? Sim ou não? Está vendo o tamanho do sim, irmãos? É sobre isso. Nós estamos tão acostumados, irmãos, nós estamos tão habituados com o automático, que nós entramos, sentamos e saímos, e muitas das vezes não sentimos a presença do Mestre. Nós entramos, sentamos e saímos, e não sentimos a presença do Mestre. Queria eu, irmãos, voltar alguns anos atrás, a qual nós entrávamos e sentimos a presença a tal modo que nós não queríamos sair da igreja.
Você sentava no banco e falava: o que o Senhor tem para mim hoje? O que Ele vai revelar? Qual é a palavra que vai ser revelada hoje? Não, irmãos. Nós entramos, sentamos e saímos e nada acontece. Jesus, Ele queria contar para alguém, Ele queria desabafar para alguém, irmãos. E quando Ele entra naquele Getsemane, só tinha 3 que Ele podia abrir o coração. E possa ser que nessa noite você está falando assim: realmente, hoje eu não tenho ninguém para abrir o coração, mas eu quero falar para você nessa noite. O Senhor está aqui, está falando: ei, abre o teu coração, porque eu me encontro na casa. Abre o teu coração, que eu estou aqui. Possa ser que eu não pude ter a tua presença, mas você tem a minha presença na casa. Não importa, irmão, a distância que você toma dele. Para ele é simples um detalhe: ele consegue chegar até você. E quando Jesus ele entra no Getsemane, ele fala: olha, minha alma está angustiada até a morte. Ele fala: agora minha alma está angustiada até a morte. Eu não posso falar para os outros, mas para vocês eu falo: eu estou querendo morrer. Será que podem pelo menos 1 hora orar por mim? Será que por 1 hora vocês podem velar por mim? Jesus, ele estava extremamente triste. Era o momento dele. É aquele momento, irmão, que você não quer se abrir com ninguém, ou até mesmo só tem uma pessoa que você pode tocar o telefone e ligar. Irmão, o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Quantas vezes você procurou na sua agenda e não tinha ninguém para se abrir? E o Espírito Santo está falando: é dessa maneira que eu estava. Não tinha ninguém que eu pudesse me abrir. Mas eu encontrei Pedro, Tiago, João. Ei, para vocês eu conto, a minha alma está angustiada. E quando ele levanta, os discípulos, quando ele chega para os discípulos estão dormindo. E quando ele se levanta, Jesus fala assim: não, já foi. Obrigado, já foi. Não, mestre, não. Os soldados chegam para prender Jesus, irmãos. O nosso Jesus, ele é preso. Leva para Pilatos, Caifás, Barrabás. Nosso Jesus, ele é lançado para um lado e para o outro, porque todos sabiam que ele não tinha pecado, mas havia de criar uma situação para prender nosso mestre. Você consegue imaginar a cena de um homem totalmente inocente, irmão, sendo julgado e condenado? E ele foi até o madeiro, irmãos. O meu Jesus, ele foi até o madeiro. Como ovelha muda, se essa palavra não toca o teu coração, irmãos, eu não sei mais o que toca, porque eu estou falando do meu Jesus. Eu estou falando de um homem a qual não tinha pecado nenhum, e estava sendo pendurado no madeiro. Ele poderia muito bem gritar, falar: olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não pequei, eu não errei, eu só fiz o bem, eu só fiz por amor. E dessa forma ele foi crucificado. Um ladrão na cruz teve a ousadia, irmãos, de virar para ele e falar assim: olha, se tu és o mestre, se tu és o rei dos judeus, olha, desce daí e tira a gente também. Mas do outro lado, irmãos, tinha um outro homem, que quando esse rapaz, ele para as suas palavras, ele interrompe e fala assim: olha, deixa ele, o Messias,
o Senhor, o Jesus, é o nome que está aí, né? O Rei. Quando entrares no paraíso, lembra de mim. Irmãos, a única coisa que eu quero hoje, irmãos, é que Jesus lembre de mim, irmãos. A última coisa que hoje eu busco é coisas materiais, irmãos. Eu peço a Deus, Senhor, que a tua presença não se afaste de mim. Senhor, lembra de mim, Senhor. Senhor, todos os dias acordo pela manhã e falo, Senhor, obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado por mais um dia poder estar de pé, Senhor. Lembra de mim. Irmãos, qual tem sido a sua oração perante o Senhor? Qual tem sido a sua petição quando você dobra o joelho perante o nosso Deus? Será que quando eu dobro os meus joelhos eu falo, Senhor, olha, o Senhor pode abençoar a empresa lá, está faltando a comida na despensa, Jesus, a porta, tem como o Senhor tocar lá naquela empresa e a porta abrir? Senhor, tem como mandar uns clientes para mim? Olha, tem como o Senhor restituir o que eu perdi? Olha, tem como o Senhor, tem como o Senhor, tem como o Senhor. Eu queria te pedir nessa noite, pelo menos essa noite, fala assim para Jesus, Jesus, lembra de mim. Jesus, lembra de mim. Quando estiver lá de frente com o poderoso, com o Pai, lembra de mim. Quando o Senhor estiver com o corpo glorificado, lembra de mim. Quando o Senhor estiver lá no meio das nuvens, um grande trono branco, e o Pai naquele trono, lembra de mim. Lembra de mim. Lembra da minha alma, porque eu sei que esse madeira aqui é temporal, vai passar, mas a minha alma é eterna. Lembra de mim. Oh, aleluia. Eu sei que o emprego vai passar, Senhor, lembra de mim. Eu sei que a porta hoje está aberta, amanhã vai fechar, mas lembra de mim. Eu sei que o carro que eu tenho hoje, amanhã vai enferrujar, lembra de mim. E se nós tivermos, irmãos, a sorte, Jesus vai olhar lá de cima e falar assim, ei, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia. Irmãos, e ele é crucificado. E ele é crucificado. Naquele momento que acontece a crucificação, abre-se um tempo, irmãos, eu posso assim imaginar, a qual o diabo, Bruno, fala assim, pronto, ganhei. Marceliano, venci. Ele falou que era o Filho de Deus. Venci. Nesse momento consigo, irmãos, claramente imaginar o inferno em festa. Olha lá, rapaz, olha, ele resistiu. Leandro, ele resistiu. Ele não gritou, não bateu, não balançou, mas eu levei. Irmãos, é assim que o diabo ele trabalha na nossa vida. Ele te dá de um lado, dá de um outro, e quando você cai, ele fala assim, pronto, matei. Olha lá, acabei com o casamento dela, acabei com o negócio dele, pronto, acabou. Aí você deixa de ver um culto, 2 cultos e fala, pronto, não tem mais, acabou o ministério. Mas irmãos, ele não contava com o negócio. Satanás, ele não contava com o negócio. Ei, havia um detalhe. Jesus, ele falou que ele morreria. Você lembra quando ele fala com o discípulo, olha, esse templo é lindo e formoso, mas esse que vos digo, que não ficará pedra, o templo será derrubado, mas será reerguido em
Ele estava falando de quem, irmãos? Enquanto Satanás está batendo palma e está dançando, ele esqueceu de um detalhe: o meu Jesus, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Isso o diabo esqueceu. Eu acho que no dia dessa aula, Satanás ele foi dar um rolê no shopping e ele não veio, ele não viu essa matéria, Vinícius. No dia que rolou a matéria, acho que ele não veio, ele não viu. Então ele só viu a matéria que dizia que Jesus morria. Mas vem cá, ao terceiro dia ele prometeu que ele ressuscitaria. Mas aí que tá, irmãos, você conhece a história, só estou relembrando. A terra ela se abala, os montes estremecem, a natureza não suporta o poder do nosso Deus. É tanta glória que é descida sobre a terra, que a natureza não consegue absorver. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo, irmão. Naquele momento, tudo o que Jesus falou estava se cumprindo. E a multidão que eu estava aqui, ao pé da cruz, esperando o rei descer, ele não desceu. Ele não falou que ele era rei, sim ou não? Ele não era o filho de Deus, sim ou não? Ele vai descer, Marciliano, ele vai descer. Ele é filho de Deus, ô glória, né? Ele vai descer. Mas ele desceu? Igreja, ele desceu? Irmãos, é nessa hora que a mente humana funde. Marciliano, o cara minuto atrás falou que era filho de Deus. O que houve? Era para descer. Morreu mesmo. Irmãos, a multidão se dispersa e vai embora. O homem chega. Posso pegar o corpo? Pode, rapaz, pega. O corpo de Jesus é descido do madeiro, é enrolado num pano, num véu. A sua cabeça é enrolada com lenço. E ele é levado para o sepulcro. É triste, né, irmãos? Esse final, né? Bruno, ele não desceu, Bruno. E agora? Não entendi. Mas ele falou que estava com a gente. Ele ressuscitou morto. Como assim? A pedra é rolada. E meu Jesus agora está no madeira. Ele está agora dentro do sepulcro. O meu Jesus agora está morto dentro do sepulcro, irmãos. Ao terceiro dia, os discípulos vão até o sepulcro. E aqui, irmãos, nós entramos na mensagem a qual eu queria chegar com você. Você lembra que o inferno estava em festa? Lembra? Quem lembra? Lembra? Ele morreu, a casa caiu, deu tudo certo, o plano do Pai foi por água abaixo, vencemos, lembra? Tá, bacana.
Terceiro dia, os discípulos vão até o sepulcro. Pedro e João, provavelmente. João chega lá, e quando ele vê o sepulcro aberto, ele entra. Cadê o corpo de Jesus, irmãos? Cadê? Hein? E Pedro, quando ele entra, que ele olha que João, quando entra, que ele vê que não tem, logo atrás vem Pedro, mais minuciosamente, e começa a averiguar com mais atenção o local. Aquilo que João não viu, Pedro viu. Aquilo que João não enxergou, Pedro enxergou. Porque quando João entra, ele só vê o lençol sobre o local onde estava o corpo de Jesus. Mas quando Pedro ele entra, ele vê algo que chama a atenção, e é qual o texto ao qual nós acabamos de ler. E eles creram. A pergunta é, irmãos, o que fez esses homens crerem? Ué, alguém sabe? Os discípulos vão até o túmulo, chega lá, está vazio, mas o texto é rico, pode deixar lá, mas o texto é rico, e eles, o que eles creram ali, irmãos? O que fez eles crer? Um túmulo vazio. Queridos, alguns textos vai dizer que alguns homens foram pagos para falar que o corpo de Jesus havia sido roubado. Vocês já leram isso? Vamos pagar e vamos dizer, olha, roubaram o corpo do mestre. E a nossa farsa continua. Se ressuscitou não é problema nosso. Nada aconteceu. Mas, querido, o que chama a atenção dos discípulos naquele cenário havia um lenço dobrado em cima da cabeceira. Aquele lenço dobrado havia um grande significado. Por quê? Porque como a pessoa vai roubar um corpo, ela vai ter o trabalho de dobrar um lenço e colocar em cima da cabeceira, irmão. O meu Jesus é um Deus tão poderoso, irmãos. Ele é um Deus tão rico de milagre, de maravilhas e de detalhes, que Ele falou assim, vou deixar um sinal que nem os homens mesmo, se quiser inventar, vai ter condição. E os meus filhos, a qual estão na terra, vai entender o que eu vou fazer. Tem coisas, irmãos, que ninguém entende na tua vida, mas você entende porque tu tem intimidade com Deus. Ei, só uma pegou. Tem coisas na tua vida que ninguém entende, mas você tem intimidade com Deus. E quando você entra na tua casa, você fala, o meu Senhor esteve aqui. Aí a pessoa fala assim, mas Bruno, como assim? Que Deus esteve na tua casa? Teve, porque eu tinha lenço dobrado na minha casa. Ei, eu não quero saber o que o diabo está contando. Se o lenço está dobrado, tem significado. Calma. Ei, eu não quero saber a mentira que o diabo contou. Se o lenço está dobrado, tem significado. Quando os dois discípulos vê o lenço dobrado, eles falam assim, opa, já sei. Irmãos, a cultura hebraica, presta atenção, a cultura hebraica, ela cinge de um costume que você vai entender esse lenço dobrado. Agora você vai, para muitos, possa ser que não saiba, é um motivo. A cultura hebraica tem um costume de que todas as vezes que você entrasse na casa
e você se assentasse para comer, no momento que você está sentado, fazendo a sua refeição, o costume daquela época, daquele povo, e é uma mensagem subliminar, digamos assim, para quem colocasse a mesa para aquele alimento, era de que todas as vezes, Bruno, Gabriel, que era colocada a mesa e os convidados que estivessem assentados, estivessem se alimentando, se caso fosse eu ter que levantar da mesa para ir até um banheiro, ou tivesse que ir em outro cômodo da casa, e eu deixasse aquele lenço dobrado, eu estava dizendo para o dono da casa: eu ainda não terminei a minha alimentação, e eu ainda irei voltar. Só 2 pegou, irmão, pelo amor de Deus, a igreja está demais. Ei, aquele lenço estava simbolizando: olha, além de ressuscitar, eu ainda irei voltar. Quando os 2 discípulos olham para aquele lenço, falam assim: ah, rapaz, ah, Marceliano, agora entendi, por isso que ele não desceu. Ele ressuscitou, dobrou o lenço e vai voltar. Mas eu queria que você desse um pulinho rapidamente. Abre para mim, Lucas 24:14. Acabou não, irmãos, tem mais um tiquinho ainda. Irmãos, a parte do melzinho foi, tá? Agora é do fel, calma. Tem alimento para todo mundo hoje. Aperta o cinto. O lenço está dobrado, então ele vai? Ele vai? Então se ele vai voltar, eu estou esperando ele, sim ou não? Ótimo. Agora vamos lá, Lucas 24:14. Em um conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, continua. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, continua. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer, continua. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, continua. Um porém chamado Cleópatas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Continua. E lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era o profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Segura. Irmãos, quando Jesus está passando, acontece algo interessante. Ele ressuscita, irmãos. Ele ressuscita. Só tem porém, irmãos. Quando Jesus ele ressuscita e ele está à beira do caminho, encontram 2 discípulos. Encontram 2. E no momento que ele encontra os 2 discípulos, eles estão conversando: olha, cara, que triste, poxa, o que aconteceu? Mas irmãos, o que me entristece nesse texto, vamos seguir adiante, pode passar. E como os principais sacerdotes, nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram, continue. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Segue. Continua. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo à madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de um anjo, a qual afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram.
mas não viram. Então eles dizem: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Irmãos, é triste, porque o texto vai dizer que todo o percorrer do caminho, irmãos, eles não reconheceram Jesus. Mas no momento que ele é convidado a sentar à mesa e que ele parte o pão, verdadeiramente eles reconhecem que ele é o Filho de Deus. E naquele momento ele desaparece. Vou repetir. Isso é forte demais, irmão. Isso é forte demais. Isso é forte demais. Eles passam o tempo todo caminhando com Jesus. Eles conversam com Jesus. Eles chamam Jesus para dentro da sua casa. Mas eles não conhecem Jesus. Mas quando ele parte o pão, que vem a sua memória, que vem um reconhecimento, já é tarde demais, porque Jesus sai de cena. E eu queria que você nessa noite refletisse com essa palavra. Não espere reconhecer Jesus quando ele sair da tua vida. Não espera reconhecer Jesus quando o casamento acabar. Ei, não espera reconhecer Jesus quando você se encontrar no leito do hospital. Não espera reconhecer Jesus quando o teu ministério for enterrado. Não espera reconhecer Jesus, irmãos, quando as suas forças se acabarem. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa reconhecer Jesus na sua vida. Não adianta andar com Jesus e não conhecer Ele, irmão. Estava andando com Jesus. Não adianta entrar na casa e convidar Jesus se não conhece Ele. Chamou Jesus para dentro de casa, Bruno, e não sabia quem era. Está batendo papo com Ele e não sabe quem Ele é. Ah, desceu, vou falar. Ei, está 30 anos na igreja, andando com Jesus, e nunca viu um milagre na sua vida. Ei, ô meu lindo, você está há quanto tempo na igreja? Será que realmente você conhece Jesus? Responde para você, não é para mim não. Você está há quanto tempo dentro da igreja? Mas falou que ele ressuscitou, mas não viu no túmulo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é para deixar tribulado. Como é que é? Não, poxa, menino bom, né? Poxa vida, falou que era, mas falou que o túmulo estava vazio lá, mas alguém deve ter tirado o corpo. As irmãs meio doida lá. Irmão, é muita incredulidade. E eu estou falando da igreja do século 21, irmão. Você lembra que eu falei no início da ministração do modo automático? Você entra, senta e vai embora e nada acontece. Quem lembra? Você entra, senta e vai embora e nada acontece. A pergunta é: tu conheceu Jesus? Porque quem conhece Jesus, irmão, tem sinal na tua vida. Você conhece a árvore? Não tem como eu estar na presença de Jesus, irmão, não dá fruto. Ei, não tem como eu estar na presença de Jesus e não frutificar.
Não tem como estar na presença de Jesus e entrar numa roda de amigos e não botar Jesus na roda, irmão. O cara é cristão, mas só fala besteira. Não conhece Jesus não, lindo. Não conhece não. Mergulha na mão, de novo. Não, mas não, mergulha de novo. Desce de novo. Mas já foi 5 vezes, não importa. Desce de novo, está leproso. Mas a pele está limpa. Não, o cheiro da lepra. Tem lepra, irmão, que possa ser que esteja escondido. Então, por mais que não apareça, mas fica o cheiro. Ei, desce de novo. Então, a igreja tem que entender que conhecer Jesus, irmãos, não está baseado naquilo que Ele pode me fornecer, mas sim naquilo que Ele é. Atos, capítulo 16, versículo 25, por favor. Vamos ver aqui uma dupla aqui que conhece Jesus, tá, irmãos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E o que? Os demais companheiros de prisão faziam o quê? A diferença, a diferença, tem uma cela que tem crente Nutella, e tem uma cela que tem crente que conhece Jesus. O crente Nutella foi preso, aí, tá vendo? Eu orava, eu jejuava, eu dava dízimo. Bruno, não faltava um culto. Aí fui preso. Marceliano, eu, hein? Rapaz, que Deus é esse? Não, as portas do céu iam se abrir, como é que se abriu? E a cadeia abriu também? Não, que mistério é esse aí? Não. Nutella. Sabe por quê? Estou atrás daquilo que Ele pode me oferecer. Uma certa feita, Jesus, Ele para a multidão. Eu acho lindo, irmão. Uma vez eu comentei com a minha esposa em casa, eu estava lendo os evangelhos, falei, gente, a minha sogra fala que a minha ministração é muito dura, né? Ela, meu Jean, você vai mais devagar. Eu falei, não, é Bíblia, é Bíblia. Vai ver Jesus tratando. Meu irmão, era só bordoada. Jesus para a multidão e fala assim, ei, vocês estão atrás de mim por quê? Você já sabe, né? Ei, vocês estão atrás de mim pelo pão que perece. Esse que eu vos digo, hein? Que o filho do homem não tem de reclinar a cabeça, meu irmão. Ei, a multidão, sabe por quê? O peixe, acabou. O pão, acabou. Aí ele vira para os 12, Marceliano. Quer ir junto não? Já pega o bonde, vai embora. Aí vira um maluco e fala assim, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra que traz a vida eterna? Era Pedro falando assim, olha, eu posso não ter peixe, eu posso não ter pão, mas enquanto tiver palavra para alimentar minha alma, eu não saio da Tua presença. Aí eu olho para 2 homens dentro da cela, que conhecem Jesus, lembrando, irmão, já finalizo, lembrando que Paulo e Silas, quando eles são presos, eles foram pegos e estavam roubando, né, irmão? Poxa vida, né? Deu mole, Vinícius. Roubou quentinha. Deu mole. Entrou pecado. Foi isso, irmão? Mas não foi não. Eles foram pegos, embriagados, doidão aí. Mas também, né? Vinho, né? Achou que era ceia, em cima da ceia. Queria pagar a ceia uma vez só. Foi isso? Vai. Calma aí. Paulo e Silas foram presos porque estavam ministrando a palavra, expulsando o demônio, é isso? É isso? Foram presos porque conheciam Jesus e faziam os milagres que Ele fazia. E foram soltos porque conheciam Jesus também. A alegria, irmão, de quem conhece Jesus é essa. Bruno,
Eu sirvo a Ele porque Ele é. Se a porta abriu, Ele é. Se a porta não abriu, também é. Ei, se a doença foi curada, Ele é. Se não foi curada, Ele é também, que eu vou me encontrar com Ele. Irmão, se o parente voltou, Ele é. Se não voltou, também Ele é. Irmãos, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se furado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se coloca de pé, irmãos. Aleluias. Isso. O lenço está dobrado, irmãos. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Tem alguém no nosso meio que não é evangélico, não é cristão? Tem alguém no nosso meio, irmãos? Todos são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, amém? Que Deus, Ele venha falar mais no teu coração. E não se esqueça, Jesus está voltando. Mateus 24, os discípulos apreensivos, e os discípulos querem saber como é que vai acontecer, o que vai rolar. E Jesus fala assim: olha, esse que nos últimos dias haverá guerra, fome, filho ele se levantará contra pai, pai contra filho, nação contra nação. E ele diz assim, capítulo 24, no finalzinho, irmão, no rodapé para ir embora, final de culto, o Bruno, ele fala assim: olha, e quando o evangelho for pregado em toda a terra, virá um fim. Então, desperta tu que dorme, porque Ele vem, amém? Aplauda o Senhor Jesus, amém?